Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, glórias a Deus por mais este dia que se inicia e que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. Olha, hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos que falam a respeito do fortalecimento da nossa fé. Por que eu falo sempre a respeito de termos uma fé forte? Porque é pela fé que nós recebemos as promessas de Deus, é pela fé que nós tomamos posse daquilo que Deus prometeu para a gente, porque tudo o que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Diz a Bíblia que Ele já nos deu todas as bênçãos, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, nós precisamos tomar posse, pegar aquilo que Deus diz que já é nosso. Mas como é que nós fazemos isso? Pela fé, não tem outro modo, mas uma fé forte, porque uma fé fraca não recebe muita coisa não, tá bom? A Bíblia mostra que tem pessoas que têm fé forte, grande, e a Bíblia também mostra que há pessoas que têm a fé fraca ou fé pequena. Por exemplo, para uma certa mulher, o Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, e ela recebeu um grande milagre, que foi a libertação de sua filha que estava endemoniada. Por outro lado, certa vez o Senhor Jesus disse para os discípulos: homens de pequena fé. Então, a fé grande recebe coisas grandes. A fé pequena, ela não recebe nada ou quase nada e faz com que a vida da pessoa continue sendo aquela vidinha, né? Meia boca sendo empurrada com a barriga, que não é o que Deus quer para você. O Senhor Jesus disse que Ele veio trazer vida e vida com abundância, mas você toma posse dessa vida com abundância somente pela fé, tá bom? Agora, como fortalecer a fé? É sobre isso que vamos falar hoje, tá bem? Esse é o primeiro vídeo, mas antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Caso você queira também, escreva aí nos comentários, no local dos comentários, nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e a gente transfere esses nomes para um caderno de orações e oramos por eles. Está bem? Olha só, quais são os passos que nós devemos dar para ter uma fé forte? O primeiro passo, que é o que vamos falar hoje, é dê valor à palavra de Deus. Esse é o fundamento, gente, não tem outro modo. Quando eu falo dê valor à palavra de Deus, eu estou dizendo dê valor à Bíblia, à mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a palavra de Deus. Quando eu falo dê valor à palavra de Deus, eu não estou dizendo para você dar valor para os ensinos religiosos, nem para as pessoas que dizem que têm visões, que têm revelações, não, nada disso. A palavra de Deus, genuína, clara, cristalina, pura, verdadeira, que não tapeia e nem engana ninguém, está na Bíblia. É na Bíblia que você encontra. E quando você então entende isso, que essa é a palavra do Senhor, é por aqui que Deus fala conosco, você dá valor a essa palavra. Quando você entende que Deus é fiel àquilo que Ele diz aqui, é aí que você vê a sua fé ficar cada vez mais forte e você começa a conquistar coisas maiores, tá bem? Agora há pouco eu falei, né? Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Então, trazer, Ele já trouxe. Agora compete a nós, pela fé, com uma fé forte, tomar posse, pegar pra gente essa vida com abundância. Aí você pode perguntar: pastor, eu entendi, mas como é que eu posso, pela palavra de Deus, fortalecer a minha fé para ter essa vida com abundância, essa vida com saúde, essa vida abençoada financeiramente, abençoada psicologicamente, sentimentalmente, na área da família, na área do trabalho, profissional? Como é que eu faço isso? Então eu vou ler para você um texto que se encontra no livro de Josué. E qual foi a direção que Deus deu para Josué com relação à palavra de Deus? Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, a referência bíblica está aparecendo aí. Diz assim, Deus falou assim para Josué: tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o que Deus falou para Josué. Josué, seja forte e corajoso para praticar a palavra que eu dei para vocês por intermédio de Moisés. Quando ele fala a lei de Moisés aqui, para a gente significa a palavra de Deus, tá bom? Então ele fala assim, ó, tem que ser forte e corajoso para fazer, para cumprir a palavra de Deus, porque muitas vezes você vai tentar praticar o que está na Bíblia e as pessoas criticam você, ou então o próprio diabo vem colocar dúvida na sua cabeça, será que vai funcionar? Ele diz para você, né? Para você pensar, né? Ou então muitas vezes você começa a querer praticar a palavra de Deus e dentro da própria família vai haver pessoas que vão ficar olhando meio torto para você, não vão te apoiar, pelo contrário, vão até te criticar, mas a gente tem que tomar uma decisão, né? A decisão de obedecer a palavra de Deus. E foi isso que Deus disse para Josué. Josué, se você for forte, corajoso para obedecer a minha palavra, então você vai ser bem-sucedido por onde quer que você for. Onde quer que você estiver, ali haverá sucesso para você. Ali haverá vida com abundância para você. Então, meu amigo e amiga, é isso. A palavra de Deus, quando nós andamos nela, cremos nela, praticamos ela, isso traz para a gente uma fé tão grande que a gente começa a ver uma transformação ao nosso redor. A gente começa a ver os milagres de Deus acontecendo. E no versículo 8 aqui, Deus disse para Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Novamente aqui Deus fala para Josué que ele ia ser bem-sucedido se tão somente ele tomasse o cuidado de fazer tudo quanto a palavra de Deus diz, não é? É dessa maneira. Agora, tem um detalhe aqui muito importante. Deus falou para Josué meditar na palavra dia e noite. Meditar na palavra dia e noite. Você sabe que essa palavra meditar aqui, em hebraico, ela também significa sussurrar, sussurrar a palavra. Ou seja, falar bem baixinho a palavra de Deus. Um exemplo, vamos pegar uma declaração bíblica ao nosso respeito, onde Deus diz na Bíblia que nós somos mais que vencedores em Cristo. Então você pode dizer sempre assim, ó, eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Então isso é o que Deus estava dizendo para Josué. Josué, sussurra essas palavras, fala constantemente essa palavra e claro, ao mesmo tempo você vai meditando nela, você vai pensando no significado dela. Gente, você não sabe o quanto isso fortalece a nossa fé. Por quê? Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus falou, ela é o pão que alimenta a nossa alma. O nosso corpo físico vive do pão, da comida física. A nossa alma, nosso espírito vive da comida espiritual. E qual é a comida espiritual? A palavra de Deus. Deus na Bíblia compara a palavra de Deus ao mel, que é um alimento, compara ao leite, compara a alimento sólido, compara ao pão. A Bíblia faz essa série de comparações aí, dizendo que a palavra de Deus ela é alimento para o nosso espírito. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, prestamos atenção na palavra, meditamos nela e damos crédito para ela e acreditamos que ela é do jeito que ela está, aí então nossa fé vai só crescendo, crescendo, crescendo e cada vez mais forte ela fica para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem prometido para a gente e para que a nossa vida também, como a de Josué, seja uma vida bem-sucedida onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Está bem? Agora tem um detalhe, né? Presta bem atenção. Olha só, Deus disse para Josué meditar dia e noite, quer dizer, não dê trégua. Fica meditando na palavra dia e noite, porque é assim que a sua fé vai crescer. E é nesse ponto que muito crente falha, porque muitas vezes você lê um texto na Bíblia, ou você lê uma promessa de Deus na Bíblia, e você guarda essa promessa, esse texto, por um tempo muito curto, por um período muito curto, e passa um dia ou dois, você já nem se lembra mais qual é. Eu estou dizendo isso para você, meu amigo e amiga, porque Deus quer que a tua fé cresça, mas o diabo não quer.
O diabo quer diminuir a tua fé, destruir a tua fé, e por isso mesmo ele tenta fazer você não se aplicar na palavra. É por isso que o diabo tenta colocar no caminho dos crentes muitas distrações. Rede social, celular, telefone, televisão, filmes, séries, jogos de videogame, festas, não é verdade? E muitos crentes estão fracos na fé justamente por isso. Eles têm tempo para todas estas coisas, mas não têm tempo para meditar na palavra de Deus. Então, é muito importante você entender que se você quiser ver a sua fé crescer, você vai precisar basear a sua fé na palavra de Deus escrita, meditar nela dia e noite, falá-la constantemente, porque à medida que você fala a palavra de Deus, ela volta para o seu ouvido, porque o que você fala, você escuta, né? E aquilo vai então fortalecendo a sua fé. É necessário você fazer isso. Eu vou dizer para você 3 coisinhas simples aqui a respeito do poder da palavra de Deus. Olha só, existia na época do Novo Testamento, mais especificamente na época do apóstolo Pedro, um homem chamado Enéas. Esse homem estava de cama paralítico já fazia 8 anos. E o apóstolo Pedro estava passando por aquelas regiões e chegou até onde estava o Enéas. Sabe o que Pedro, chegando ali, falou? Ele falou assim, ó, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta, arruma o teu leito e anda. E na mesma hora o Enéas foi curado. Sabe o que Pedro fez ali naquele momento? Ele simplesmente falou a palavra de Deus. Quando ele disse, Enéas, Jesus Cristo te cura, Pedro estava citando uma passagem bíblica da Bíblia dele naquela época, porque nessa época Pedro só tinha o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito e nem completo estava ainda. Então a Bíblia que Pedro usava era o Antigo Testamento. E essa palavra que ele disse, Jesus Cristo te dá saúde, é encontrada lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Veja, Pedro guardou aquela palavra e o Espírito Santo o fez lembrar. E quando Pedro falou aquela palavra que o Espírito Santo o fez lembrar, porque você pode lembrar daquilo que você ouviu, né? Por isso a importância de ouvir ou ler a palavra de Deus. Então, quando Pedro falou aquela palavra que o Espírito Santo o fez lembrar, o próprio Espírito Santo confirmou o poder daquela palavra e o Enéas foi curado. É claro que o Enéas também creu, né? Então o milagre aconteceu. Olha o poder da fé baseado na palavra de Deus, né? A segunda coisa que eu quero dizer para você é meu próprio respeito. Eu, quando me converti porque eu estava doente. E inicialmente eu não queria saber de Jesus como Salvador. Eu queria saber da minha cura. Mas Deus, na sua misericórdia, foi me mostrando nessa busca que eu fiz que a salvação da minha alma era infinitamente mais importante do que a minha cura. Então, eu me voltei para buscar Jesus, comecei a buscar a salvação em Cristo, até que eu entendi a salvação, entendi o Evangelho e aceitei Jesus. Aí a minha cura se manifestou. E para que a minha cura se manifestasse, depois que eu aceitei Jesus, eu começava a falar a palavra toda hora, mesmo com os sintomas atacando o corpo, eu falava, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Essa passagem se encontra em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, Mateus 8, 16 e 17 e primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Eu citava não somente essas, outras passagens também, né? O Senhor é o Senhor que me sara, as minhas doenças o meu Senhor já levou na cruz, no corpo dele, até a minha cura se manifestar. Foram 3 meses, depois que eu aceitei Jesus, a minha cura em 3 meses se manifestou. Uma busca direto ali, meditando na palavra, citando a palavra, tá bom? E uma outra coisa que eu quero dizer para você, a terceira coisa é essa, sobre o poder da fé baseada na palavra de Deus. Isso eu já falei aqui num desses vídeos, mas eu vou reforçar aqui. Muito tempo atrás, uma moça me procurou, ela e o seu namorado, que ela estava com um problema no maxilar, e o maxilar desgastou o pino de encaixe aqui no osso, né? Então ela abria a boca e ia bocejar, o queixo caía, é aquele desespero, aquela dor desgraçada, e tinha que procurar o dentista, até que procuraram um especialista, ele falou assim, ó, tem que operar, só tem jeito de curar isso daí operando, mas não tem garantia que vai ficar bom. E nessa época eles me procuraram, eu fiz uma oração por eles, mas também disse para ela, olha, você vai pegar essas 3 passagens bíblicas, que é Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 16 e 17 e primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que foram essas 3 passagens que eu citei para você, que eu usei para mim mesmo. E disse assim para ela, escreva isso em papeizinhos, na época não tinha impressora, não tinha computador ainda, como nós temos hoje, né?
Escreve isso aí em papeizinhos, em cartõezinhos, espalhe na sua casa e todo dia, toda hora você olha para aquilo, leia em voz alta e fale. Sabe o que aconteceu? Ela foi fazendo isso em pouquinho tempo, o queixo dela simplesmente parou de cair. Quando ela fez novos exames, estava curada. Até o especialista lá nessa área não entendeu o que aconteceu, porque o exame dava uma coisa e o exame depois, né, que ela ficou na fé, deu outra. É porque a palavra de Deus funciona, ela baseou a sua fé na palavra de Deus e Deus a honrou, tá bem? Então faça isso, não deixe o diabo roubar o seu tempo disponível com prazeres da carne, no sentido de desperdício de tempo, porque tem coisas que nem são pecaminosas, não é pecado você assistir um filme uma vez ou outra, né? Agora sempre, toda hora, você gasta ali 2 horas num filme, mas não consegue gastar 15 minutinhos lendo a Bíblia, tá errado isso daí, né? E por isso que a fé não cresce, tá bom? Mas a hora que você dedicar tempo para a palavra de Deus, você vai ver que o teu coração fica encharcado da palavra e aí a tua fé vai se fortalecendo e você começa a receber a vitória na sua vida. Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí? Vai lá pegar. Não quer, não acredita nisso? Não tem problema, ore segundo a sua fé. Falemos com o nosso Pai Celeste então. Pai Celestial, Pai bendito, Pai amado, Pai bondoso, Pai das misericórdias, muito obrigado. Novamente te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas em mais este dia. Obrigado pela tua direção e obrigado porque o Senhor deixou disponível para nós a tua palavra, sobre a qual podemos basear a nossa fé e assim, fortalecendo a nossa fé, receber as bênçãos do Senhor. Pai, eu peço a ti em favor desta pessoa que ora comigo, essa pessoa que está enferma, Pai, seja ela curada, liberta, fortalecida e abençoada. Tira todo esse mal que está no organismo dela, Pai. Cura esse útero. Cura, meu Pai, esses ovários. Cura, meu Deus, essas trompas. Faz um milagre nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai amado, essa pessoa que está com endometriose, Senhor, limpa esse organismo, retira essa doença maldita e que essa pessoa seja recuperada, que essa pessoa seja restaurada à sua saúde normal. Pai amado, Pai santo, abra as portas de emprego para essa pessoa que pede. Meu Pai, acalma o coração dessa pessoa que está angustiada, sem motivo, Pai, ela já acordou assim. Então, meu Deus, que o Teu Espírito Santo enche esse coração de paz e faça essa pessoa ver que o Senhor na vida dela, Pai, a protege de todo mal. Pai amado e santo, responda, eu te peço, a esta pessoa que ora em favor dos seus filhos, pelo trabalho, pela libertação das drogas, pela proteção em viagens que estão fazendo. Pai, guarda essa família de todo mal. Senhor amado, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, coloca nele o teu poder e a tua unção e no beber ou utilizar desta água, que a bênção do Senhor se manifeste e o nome do Senhor seja glorificado. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, terminamos de orar. Beba da água se você colocou, já está consagrada. Se você for usar a água, não só beber, mas usar, né? Então primeiro você beba, depois você usa o resto da água, tá? Pode passar na perna, passar na cabeça, jogar em cima da sua casa, tá? Enfim, faz o uso que o Espírito Santo tocar no seu coração. No próximo vídeo, vamos ver o passo seguinte para a gente fortalecer a nossa fé. Deus abençoe grandemente a você e até a próxima.